E a gente já começa a nossa conversa sobre astrologia. A gente tem se dedicado aqui desde o fim do ano passado a falar sobre as previsões, tendências para esse ano e por aí vai. Mas hoje a nossa análise vai ser diferente, vai ser com base no mapa do periélio do Sol. Para falar sobre isso, Paulo Beni aqui com a gente. Bom dia, Paulo. Bom Como dia, você está? Edu. Tudo na Tudo paz? na paz, gratidão mais uma vez. Um feliz ano novo, ainda é tempo para Pra todo mundo. gente, que assim seja. Tá animado com o ano? Importante, um ano Uhum. transformador, um ano dedicado para essas grandes mudanças, tanto sociais, coletivas, mas principalmente as nossas pessoais. Muito bom. E para quem não sabe, Paulo, o que que é o mapa do periélio do Sol? Legal. A gente sempre lembrando que na astrologia a gente usa a astronomia como um meio de estudo, porque a gente precisa sempre observar a posição do Sol, da Terra, dos demais planetas. E nesse trajeto que a Terra faz em torno do Sol, existe um momento onde a Terra está mais próxima do Sol. Claro que esse mais próximo são milhões de quilômetros, mas essa proximidade traz alguns influxos planetários que são importantes para a gente fazer a avaliação do ano. Sabemos que muitas pessoas usam aquela questão do planeta regente, da estrela de sete pontas, como sendo Marte, o regente do ano de 26, e também o mapa da entrada do signo de Áries, que vai ocorrer depois, em março. Porém, esse mapa do periélio já traz alguns sinais, que nós vamos conversar aqui, e que é importante que a sua audiência, a nossa audiência, possa observar para a sua vida. Então, gente, fica atento que o que nós estamos trazendo aqui para você é mais uma forma de previsão, de entendimento sobre esse ano. Então, o Paulo já explicou, né, que o ano novo astrológico começa quando o Sol ingressa em Áries. Então, você pode fazer análise, muitos astrólogos vão fazer a partir Sim. desse mapa. Tem quem considere o planeta regente, que é Marte, sobre isso falamos muito, né, do ano passado para cá. E hoje a gente vai conversar com você sobre o mapa do periélio do Sol. E tem muita coisa aí relevante. Tem sim, principalmente essa questão que vai acontecer já e já tem uma marcação no mapa, que é a junção de Saturno com Netuno no signo de Áries. Isso pode parecer talvez uma posição astrológica até coletiva, social, mas que traz impactos para a nossa vida pessoal. E eu trouxe aqui como algo que as pessoas podem perceber como uma reconstrução de crises e conflitos. Por quê? O Saturno tem essa questão da reconstrução, o planeta Netuno tem essa questão da dissolução, então é como uma dualidade entre uma reconstrução e a dissolução dos assuntos que a gente passa no dia a dia. Então, por exemplo, peço que todos que estão acompanhando agora percebam, tem algum assunto que eu preciso reconstruir na minha vida, dissolver de vez, para que aquilo não aconteça mais dentro de um padrão? Esse tipo de posição Saturno, Netuno em Áries tem uma grande força. É importante também a gente observar que dentro desse mapa, uma segunda posição, é o Júpiter e a Lua no signo de Câncer. Júpiter como grande expansor e a Lua trazendo essa questão do emocional, vai trazer para a nossa vida coletiva situações de emoções mais coletivas, uma questão de maior segurança e do nacionalismo. E a gente precisa lembrar que 2026 tem alguns eventos sociais, como eleições, a Copa do Mundo. Então, querendo ou não, nós brasileiros estaremos envolvidos um pouco mais nessas questões nacionalistas, nessa questão de emoções mais coletivas. Por um lado é bom, inclusive para quem gosta de esportes, futebol, mas ou mesmo da política, mas tomar cuidado com os extremismos. De toda Uhum. maneira, só o meu que vai ganhar, só o meu que é importante. Então veja que são duas posições astrológicas que vão trazer impacto, isso logo no início. Já agora, e essa situação do mapa do periélio do Sol aconteceu em 3 de janeiro. Mesmo acontecendo no dia 3, já tem reverberado esse tipo de posicionamento para a gente. Então, se alguém já percebeu isso na sua vida, isso tem uma causa desse mapa. Ah, ainda não aconteceu? Pode ficar atento, porque assuntos que precisam ser reconstruídos na sua vida, ou essa coisa mais nacionalista, uma emoção coletiva, pode ter um reverberamento agora para as próximas semanas. É, realmente, bem lembrado, né? Temos aí a Copa do Mundo, né, e eleições, e isso vai fazer com que a gente Vai. coloque o nosso olhar, né, na nossa nação,
no futuro, né, em relação à eleição e também na torcida, né? Sem dúvida. Então a coisa do nacionalismo aí vai estar bem forte, né? E o Paulo está explicando pela astrologia. Agora, essa coisa de Júpiter e Lua em Câncer também pode trazer, por exemplo, algum impacto, reverberar de algum modo nos assuntos familiares também? Sem dúvida vai. É óbvio que a gente às vezes precisa analisar a casa, mas estando no signo de Câncer, pode trazer um pouco dessa expansão das nossas memórias familiares, memórias do passado que vem à tona quase como, trazendo aqui uma elucidação, como um maremoto na nossa vida. É muito comum a gente ter esses insights do passado, às vezes por situações vividas no presente ou por expectativas do futuro, porém a gente vai perceber sim e sentir que algo do passado invade a vida da gente como esse grande maremoto. Claro que para cada um pode trazer memórias positivas, alegres ou memórias mais tensas, porque os desenhos familiares são diferentes. Mas é importante que todos nós façamos um exame de consciência. Então, a todo momento que uma emoção familiar, uma memória familiar do passado vem ao seu encontro, perceba se aquilo te traz uma lição, uma mudança de rumo, ou até principalmente você redesenhar como que está o seu desenho familiar, suas conexões familiares, porque às vezes o nosso dia a dia no cotidiano a gente não dá muito valor para isso. A gente sai de casa, vai para o nosso trabalho, nossos compromissos e volta para casa e às vezes reserva um pequeno tempo para essa construção de memórias. Então, a todo momento a gente está construindo memórias no momento presente. Então, toda vez que você sentir que situações familiares, memórias familiares do passado estão invadindo, né, o seu dia a dia de uma maneira muito grande, é momento de repensar, é momento de redesenhar. Muito bom. Então já falamos aí sobre duas configurações astrológicas, né? Saturno e Netuno. Isso. Falamos agora sobre Júpiter e Lua E Lua. também, né? Em Câncer. Que mais temos aí? Importante ainda com a questão do Saturno nessa posição, porque esse momento pode trazer novos padrões de liderança e autoridade. Então, o que acontece? Muito comum, mesmo aquelas pessoas que são autônomas, ou vão ter um chefe, uma pessoa de nível superior a que ela precisa prestar contas. Esse é um momento importante, porque o Saturno com Netuno pode trazer um novo posicionamento seu frente às figuras de liderança. Até mesmo, para a nossa audiência que gosta desses assuntos, com um momento mais espiritualista, mais sensível, de maior sensibilidade. Porque às vezes a gente precisa tratar com a figura de autoridade de maneira mais rígida, mais respeitosa. Porém, a gente tem percebido que essas figuras de autoridade estão entrando num nível menos rígido, de maior sensibilidade, continuando ainda sendo seu chefe, sua liderança, mas trazendo mais sensibilidade a esses encontros, menos ordens e mais coletividade. Não é fácil, mas é uma situação importante. Outro ponto importante no caso do Netuno em Áries é a gente ter, muitas vezes, avanços científicos até mesmo para novas doenças. Vai ser muito comum a gente perceber agora, em 2026, o surgimento ou de medicamentos ou de situações de tratamentos que venham para novas doenças. Principalmente para aquelas que foram mais recentes, como na pandemia, ou mesmo para doenças que já estão a longo, como no caso do câncer e outras. Isso vai ser muito bom, mas como tudo que é novo, né, na nossa vida, às vezes quando algo chega, a pessoa tem um certo receio, né? Não sei se esse tratamento funciona, mas até mesmo pela visão astrológica, serão sim tratamentos importantes para esses novos padrões científicos. Ah, que bom, a gente torce por isso, Com né? certeza. Então teremos um avanço aí, galera, na parte de saúde. Muito bom, né? Tem doenças que são muito temidas, Sem né? dúvida. Então a gente já se sente mais seguro, né? À medida Com que isso certeza. começar a acontecer, por mais que tudo que é novo, né? A gente sabe que tem testes, um período, né? Aí Sim. de lapidação, mas é uma ótima notícia. Sem dúvida. E aí? Outro ponto também importante que a gente pode perceber no caso de Júpiter, que tem uma condição nesse ano chegando também lá no signo de Leão a partir de junho, julho, que pode ter um crescimento de setores criativos. Isso é importante até mesmo no nosso mapa
para que a gente possa expandir projetos, expandir poder e brilho. Isso, às vezes, nos nossos atendimentos, as pessoas perguntam, poxa, Paulo, eu tenho um projeto para tirar do papel, eu tenho algo importante que eu quero ver realizado. Aproveita esse posicionamento de Júpiter chegando em Leão, lá em junho, julho, porque é momento de você expandir com brilho. Para quem é de Leão, obviamente, pode sentir isso de uma maneira mais fácil, mas mesmo para os outros signos, é importante que vai já projetando seus sonhos, projetos, intenções, e chegando lá perto do final de junho, começo de julho, colocar aquilo em expansão, mesmo que não esteja pronto, porque setores criativos, entretenimento, projeção de busca de maior brilho, pode trazer uma figura importante para isso. Sempre lembrando, a astrologia, ela é marco de posicionamento. Então a gente faz como o surfista. Ele olha a onda e percebe, opa, essa onda é minha, é nessa que eu vou entrar. Então quanto mais a gente conseguir adequar nossos projetos nesse calendário que eu estou passando, melhor para a gente também. Ótimo. Vale a gente olhar então também no mapa, pessoal, onde está Leão, né, o Sim. signo de Leão, que de repente é uma área que vai estar realçada? Sem dúvida, e principalmente os setores que são mais delicados e que são mais frequentes de pergunta. Casa 2, setor financeiro, casa 6, cotidiano, trabalho, meio do céu, casa 10, ou mesmo as outras casas. Importante ver onde está o signo de Leão, porque ali é uma área onde você pode ter maior brilho, maior força e expressão para aqueles assuntos que você deseja ver realizado em 2026. Leoninos, ninguém segura vocês, Ninguém né? segura. Mas é como o Paulo falou, tem que aproveitar a onda, Tem né? que aproveitar. Não adianta só ficar esperando o céu fazer tudo, O né? céu ele não é milagroso, né? Existe até uma máxima na astrologia que os astros inclinam, mas não determinam nada. A gente nunca vai perceber Mercúrio descendo aqui e me levando para algo, ou Júpiter, ou o Sol. Eles trazem os influxos. Quem faz a manifestação somos sempre nós. Então, gente, por isso sempre tem que ficar atento, né? Tanto com esses períodos positivos, quanto os mais conturbados, como os temidos Mercúrio retrógrado, né? Sem dúvida. Que as pessoas temem bastante, né? Falam muito. Na verdade, é a gente tomar os cuidados devidos, né? E aproveitar Claro. desses aspectos positivos. Sem dúvida. E aí o Júpiter fica em Leão um ano. Ele vai ficar, principalmente nessa posição final, começo de julho, final de junho, então é um ponto mais importante. A gente sempre aproveita a entrada de um planeta no signo, porque naquele momento ele traz o maior influxo. Não que depois não possa utilizar essa força, mas é ali que está a maior projeção, a maior potência. Então a gente aproveita essa onda também. Provavelmente depois vai ter algum momento de Sim, retrogradação. De retrogradação e depois... dá para aproveitar esse tipo de influxo também. Tá, perfeito. Outra condição importante que eu trouxe aqui para a nossa audiência, que é um assunto que já foi pauta, mas é Plutão em Aquário. Apesar de ser um planetoide, planeta não, o último planeta, mas ele pequenininho traz uma grande força para nós. E ele vai estar em Aquário, principalmente agora de março a junho, e trazendo principalmente alguns influxos em novembro, que é o quê? Transformações nessa questão digital. A gente já tem usado as inteligências artificiais, a tecnologia como a gente está usando aqui no estúdio, porém, ainda tem pessoas que são mais resistentes. Ainda tem pessoas que desacreditam dessa força tecnológica. E Plutão em Aquário continua pedindo para todos nós. Ah, mas eu não sei, Paulo, usar essa tecnologia. Aprenda. Ah, mas na minha vida pessoal, no meu trabalho, eu não uso isso. Usa sim. Alguma coisa você vai usar, ou pela inteligência artificial, ou pela tecnologia. Então se aproxime disso, porque o Plutão em Aquário, além dessas questões tecnológicas, também vai pedir muito da gente para 2026 esse novo posicionamento social, quebrando questões de preconceito, preceitos, ainda que algumas pessoas possam ser mais resistentes, mas entendendo que o mundo acontece na coletividade. Somos seres individuais, certamente, cada um na sua expressão individual, mas a coletividade é que é o mais importante. O jogo da vida não é sobre mim, é sobre nós. Então é importante a gente ter esse nível de consciência, porque para quem resistir com essa força de Plutão em Aquário, vai passar alguns perrengues. Tá? Então, claro que a gente, de alguma maneira, não precisa quebrar todos os muros ao mesmo tempo, porque isso é difícil para a gente. Mas vai quebrando alguns preconceitos, alguns preceitos, porque à medida que você avança nisso, você percebe a vida mais fácil, mais leve também. Importante esse tipo de condição.
tudo fica mais fluídico, tudo mais né? fluido. Então, gente, é você ceder aí, né, o uso dos aplicativos, né? Não tem Sim. jeito. Esquece essa coisa de ir ao banco, né, ali presencialmente. Não precisa. Não precisa, né? Muitas agências já fecharam, viraram Já, café. não é? Aqui ao lado, né, tem uma que Aqui virou um mesmo, café, sem né? dúvida. Local de reunião. E é isso, gente. Vamos aí, né, se conectar com o espírito da época, né? O Zeitgeist. O momento é Sim, esse, Plutão em Aquário, então trazendo para a gente aí mais esse olhar em torno da tecnologia. sem dúvida. Daqui a pouquinho vamos conversar com os signos também. Continua Opa, aqui com a com gente. certeza. Outro ponto importante que a gente sempre precisa lembrar, e Uhum. esse mapa do periélio traz como condição, que, por exemplo, nós que atuamos nessa área espiritual, religiosa ou de religiosidade, é a questão do fanatismo. Então, mesmo essa posição do Júpiter com a Lua e mesmo a posição de Saturno com Netuno, pode trazer uma marcação um pouco do fanatismo religioso. Então, muito cuidado. Hoje a gente tem uma gama de expressões religiosas, espirituais, né, atuando nas mais diversas condições, até mesmo no online. Né, hoje tem uma condição de você acessar rapidamente, mas muito cuidado. Há uma condição de nós, de repente, cairmos de cabeça nesses assuntos e acabar cedendo a condições que não são positivas. A espiritualidade é importante, a religiosidade, ter esse tipo de conexão com as entidades nas suas mais diversas expressões. O problema é o fanatismo. Então, cuidado, se você está expressando esse fanatismo, ou se alguém da sua vida social está expressando, porque isso vai ter um tipo de condição para essas duas posições astrológicas. No mapa do periélio mostra isso, então a gente tem que ter um certo cuidado. Use a espiritualidade como força, como potência, não como identidade apenas. Eu levantando bandeiras, eu sou isso. Até porque todas essas expressões já vêm há milênios, outras surgirão, como eu falei, e todas são importantes para que a leitura do mundo que a gente vive hoje possa acontecer da melhor maneira. E eu tenho certeza que quem está conectado a essa questão espiritual, religiosa, quer o melhor para si e para o outro, mas não precisa também descer goela abaixo como se fosse Pois uma única é. verdade. Então, muito cuidado. Evitar também os conflitos, Sim, respeitar, né, é o aí respeito. a escolha do outro, né, cada um aí com aquele caminho que é o que faz Sim, melhor para si. E acho que estamos num momento, né, de muita abertura sim, espiritual, né, e expansão de consciência, né, então eu acho que a gente tem que acompanhar esse movimento também, né, não adianta se certamente. apegar a estruturas, né, de um modo muito rígido, né, do ponto de vista religioso, e nem brigar por isso, né, porque eu acho que é um momento de abertura, né, Paulo? A gente precisa entender isso também, né? Os astros, o momento, tudo está Sim. pedindo, né, que a gente evolua. E essa evolução, Edu, ela acontece com essas três posições que eu trouxe do seguinte: cada vez mais a gente vem percebendo a desconstrução das grandes lideranças Uhum. como única expressão e essa expressão da espiritualidade acontecendo no coletivo. Não estou aqui afirmando que não deva surgir novos avatares, novos seres importantes, seres humanos que têm uma condição elevada. Isso deve surgir. Mas a gente precisa perceber que a gente vem percebendo a desconstrução dessas grandes lideranças e tudo isso acontecendo no grupo, no respeito, na troca. Então, hoje aqui eu estou aprendendo com você, talvez eu estou conseguindo partilhar um pouquinho do meu Uhum. ensinamento, e assim a gente vai crescendo. Então, esse crescimento é mais importante agora do que apenas seguir um único líder, seguir uma única expressão. Ótimo, perfeito. É, podemos ir já aos 12 signos? Vamos, bora lá. Então, Vamos atenção lá? agora, galera. Vamos conversar com todos os nativos aí, para você saber um pouco agora das perspectivas, né, relacionadas a 2026. Vamos entender um pouco sobre o seu ano. A gente vai percorrer signo a signo, Signo a né? signo. Vamos começar então com Áries? Arianas e arianos, olha, o ano está ativando para você coragem e decisões rápidas. Os avanços na sua vida vão surgir, mas precisa do seu equilíbrio emocional para que evite aqueles impulsos que possam desgastar aí, de repente, a tua vida. Perfeito. Então, dada a dica para você que é de Áries, bora falar com Touro. Taurinas e taurinos, mudanças externas vão pedir um pouco da sua flexibilidade. Então,
adapta a rotina, visões de futuro, que isso vai abrir caminhos. E principalmente, desde que você, taurino e taurino, abandone padrões mais antigos. Então, apesar de você ser um signo fixo, às vezes teimoso, vai precisar se abrir, Precisa. né, e se adaptar às Importante. questões É aí, isso né? mesmo. Então, dada a dica para touro, bora falar com Gêmeos. Geminianas e geminianos. O planeta Urano, nesses mapas todos para 2026, está acelerando a sua mente, então isso é bom, porque renova as ideias e oportunidades. Porém, o desafio para vocês em 2026 é organizar todas essas ideias para não se dispersar e não perder o foco. Então, criatividade em alta, mas com foco para a vida. Não deixar as coisas muito soltas, né? Muito soltas, ainda mais para o geminiano e geminiana, aí acaba se perdendo nas mil ideias. Aí termina o ano, não fez, teve ideias, mas não construiu aquilo que desejava. Ficou tudo no mental, não Ficou. concretizou nada. Sem dúvida. Então, fique atento com isso aí, você que é de Gêmeos. Bora falar agora com cancerianos. Cancerianas e cancerianos, o planeta Júpiter está ampliando o seu bem-estar, proteção espiritual e até um pouco da intuição. Crescimentos em ordem familiar podem acontecer ou até de ordem emocional, e isso tudo, esse crescimento, vai pedir de você um pouco da segurança interna, então cuida do emocional. Antes de você expandir o exterior, expanda o interior, para que você possa ter o melhor caminho para 2026. Perfeito. E para Leão? Leoninas e leoninos, você está ganhando força para brilhar, para os novos cenários, seus novos projetos, e esses avanços vão chegar daquilo que você deseja ver realizado. Porém, desde que você aceite as revisões importantes para aquelas ambições. Então, você é o protagonista da sua própria vida, mas sempre revendo todos os erros, todas as adaptações que precisam acontecer, porque senão fica apenas a vontade leonina naquele momento. Então, toma cuidado para não ficar só na vontade, busque fazer as revisões necessárias para entrar nesse momento aí de crescimento. Chegamos em Virgem. Virginianas e virginianos, as suas relações como um todo vão se transformar, então pede um pouquinho da sua sensibilidade, menos racionalidade e mais sensibilidade. A lógica, os estudos ajudam, porém a intuição do virginiano, da virginiana, vai ser a grande bússola para o ano. Então estude, se adapte, evolua, mas acredite na sua intuição, que isso é a grande chave para 2026. Desafio para Virgem, né? Desafio. Então, ó, presta atenção aí no seu lado intuitivo e a palavra-chave aí é sensibilidade. É isso aí. E para Libra? Librianas e librianos, busca por equilíbrio e principalmente crescendo em meio ao caos coletivo. Então pode ser que as librianas e os librianos vão sentir um pouco mais desse caos, então momento de equilíbrio. Isso principalmente estabelecendo aquilo que você gosta de fazer, que são as parcerias. Só que essas parcerias precisam ser redefinidas com clareza, estabelecendo limites que às vezes vocês não estabelecem, numa cooperação real, ou seja, naquilo que a gente chama da relação ganha-ganha. Então, está fazendo isso, 2026 vai ser maravilhoso. Ótimo. Chegamos em Escorpião, bora lá. Escorpianas e escorpianos, transformações profundas vão abrir novos rumos, então nada de ficar apenas sentindo ou ali, né, dentro da sua conexão. Se abra para essas transformações, principalmente porque velhos medos vão se dissolver e liberando essa potência pessoal para você renovar as metas, os vínculos e os projetos que você deseja ver realizado. Então, passou por alguma transformação, vai em busca de um tratamento, de uma solução para aquilo, porque é abandonando esses velhos medos que a renovação para escorpiano e para o escorpiano vai chegar. Ok. E Sagitário? Sagitariano e sagitariano. O mundo está mudando muito rápido, acabei de falar sobre as tecnologias, então você principalmente precisa ampliar os horizontes, se conectando com essas questões tecnológicas e assim vai. Porque o ano tem favorecido para você desenvolvimento, estudos, viagens de alguma maneira, mas principalmente a expansão da consciência para você concretizar seus planos e projetos. Perfeito. Para você que sintonizou agora, estamos conversando com cada signo, falando as tendências para o seu 2026. Chegou o momento de Capricórnio. Capricornianas e capricornianos, as estruturas internas e externas da sua vida vão se redefinir. Então o ano pede para você disciplina e principalmente a conexão com novas visões, com novas bases, novas escolhas.
Até porque você tem a crença de que aquilo funciona, de que aquilo é importante para você. Mas é importante para Capricórnio fazer a conexão com novas bases e novas escolhas, mesmo para as metas mais antigas. Ótimo. Aquário? Aquarianas e aquarianos, o planeta Plutão está intensificando esse protagonismo, né, principalmente aí com a posição astrológica. Então, vamos lá, o protagonismo que você tem da sua vida pessoal, coletiva, familiar, porque as mudanças sociais que a gente passa vai te envolver principalmente diretamente e pedindo coragem, empenho para você liderar esses novos caminhos, seja no trabalho, na vida pessoal, social. Então, aquariano e aquariano, muito importante aí ficar atento com isso. E por último, né, mas não menos importante, chegamos em peixes. Bora lá. Nossos queridos piscianos e piscianas, toda essa conjunção de planetas tem ativado um pouco do seu propósito e da sua sensibilidade. Então, eu peço para você um recomeço profundo, para que você veja o que você quer realizar em 2026, mas principalmente não ficando só conectado com a sensibilidade, com a parte espiritual. Como é que está a sua consciência? Coloca a consciência no caminho, que principalmente esse propósito e a sensibilidade vão ser as chaves para você realizar seus projetos esse ano. Muito bem, dadas as dicas aí para todos os signos. Paulo, o que nós temos de bom nesse ano, assim, na sua concepção? Com base em todo o estudo, o que você acha que o ano é benéfico, é positivo, que a gente deve investir, de repente? O que a gente tem de mais legal, significativo em 2026? O mais significativo, principalmente, é que a gente perceba reconfiguração das coisas mais profundas. Ainda utilizando até mesmo para aqueles que gostam do planeta regente Marte para 2026, então vamos usar isso junto. Tem algum assunto que você não aguenta mais ver repetido nos seus anos de vida? E aqui a gente está falando com um espectro de idades, pessoas mais jovens, pessoas um pouco mais velhas, não importa. Deve ter algum assunto que você não aguenta mais ver acontecendo na sua vida, seja no campo amoroso, financeiro, trabalho, ou até mesmo individual. Tipo um padrão. Um padrão, perfeito. Pega esse padrão já desde agora, seja por meio do mapa astral, seja por meio de outras conexões. Vamos aproveitar o ano de 2026 para tirar isso do caminho, retransformar, porque tem potências para isso. Então, aqueles padrões mais antigos, Paulo, eu não aguento mais. Todo ano eu estou passando por aquele problema, aquela situação, eu tenho percebido isso ao longo dos anos, já tentei N condições e não está passando. 2026 é a grande reconfiguração. Então, a gente pode aproveitar essas posições astrológicas e até mesmo o planeta Marte para botar força e vigor e tirar aquilo do caminho. Sempre lembrando, quando a gente muda a nossa vida, a gente soluciona um campo, mas algo novo aparece no lugar. Isso é natural. Faz parte. Faz parte do jogo da vida. Mas a gente não pode ter o medo. Então, uma grande dica para 2026, pega esse padrão que você não aguenta mais ver realizado, seja nas mais diferentes áreas da vida, e é a hora de você tirar do caminho e ver aquilo acontecendo de uma maneira diferente. Então, falamos o que temos de bom, né, que é essa possibilidade de mudança, e assim, de alerta para as pessoas ficarem atentas, né, no decorrer do ano, para tentar suavizar algo. Sim, principalmente porque pode acontecer com essa questão de Saturno, também, principalmente aquelas pessoas que têm um padrão mais autoritário, exercer um pouco mais desse autoritarismo, ou para aquelas pessoas que são chefes, líderes, também querer exercer. Vamos com calma. A gente precisa sempre lembrar, a principal liderança que a gente tem que fazer é na própria vida. Mas às vezes a gente interpreta personagens na vida. Eu posso ser um chefe na vida do trabalho, posso ser um esposo, uma esposa, um filho, uma filha. Não importa, o papel social que você define e exerce, ele é um papel temporário. O mais importante é como é que você está levando a sua própria vida individual, né? Então, vamos exercer essa liderança para nós e, principalmente, eu até anotei aqui, para que a gente faça novas formas de liderança, consciência e participar desse jogo coletivo da melhor maneira. Ótimo. Agora, pessoal, lembrando que aqui estamos fazendo previsões e comentando as tendências para o coletivo. Perfeito. Mas também você pode fazer isso no particular, que são as possibilidades trazidas por atendimentos, né? Isso mesmo. No atendimento se olha ali o seu mapa de revolução,
e por aí vai. Isso mesmo. E você atende o pessoal Atendo também, né? também, tanto pelo mapa natal e as previsões. E o mais Uhum. gostoso das previsões é quando a gente percebe que a pessoa está usando na própria vida. Porque é muito comum, por exemplo, a gente sai de casa e a gente vê, será que vai chover hoje para levar um guarda-chuva, levar uma capa? E quando que você consulta a sua previsão pessoal? Poxa, hoje vai ser um dia mais difícil, um dia mais fácil, hoje está propenso para que eu olhe para o meu lado financeiro, o lado amoroso, o lado do trabalho. Então as previsões são muito gostosas quando a pessoa usa, utiliza, como um calendário mesmo. Isso dentro da perspectiva astrológica funciona como um reloginho. Quanto mais a gente usa, mais a gente percebe esses movimentos. Então, gente, vamos utilizar. Eu acho muito legal até a pessoa olhar os trânsitos diários, né? Perfeito. Hoje o dia tá bom para tal coisa, hoje eu tenho que ficar atento com aquilo, né? E esse tipo de condição, Edu, traz para a pessoa uma autonomia. A gente deixa de ser refém das situações. Porque mesmo que num trânsito apareça que hoje estará mais difícil, mas eu já vou ao encontro daquilo mais precavido e precavida. E quando é Uhum. mais fácil, aí é aquilo que eu trouxe o movimento. Eu surfo na onda, chegando na praia com um sorrisão grande. Por quê? Porque eu aproveitei justamente as previsões. Então, bora ficar atento para a gente poder surfar aí e pegar as ondas mais adequadas na nossa vida, tá, galera? Bom, eu vou passar os contatos do Paulo para você que ainda não fez, né, as suas análises para 2026, as previsões pessoais, tá? A astrologia pode trazer para você aí todas essas orientações. Então, para você falar com ele, é por esse Instagram aqui, @paulobeneastrologia. Se você não está seguindo, bora segui-lo. O WhatsApp para você saber sobre atendimentos e fazer a sua marcação é esse, código 11, número 99302 0468. Então, repetindo, 11 99302 0468, atendimento online também para todo mundo, né, Perfeito. Para Paulo? todo mundo, para todo lugar, não importa onde a pessoa more. E é um Uhum. atendimento muito bacana, porque você vai ter a análise da sua vida percebida e analisada por um profissional, ao qual vai estar dirigido de maneira mais personalizada mesmo. E às vezes a pessoa quer saber, né, se ela está num bom ano para fazer uma transição profissional, né? Perfeito. Quais são os cuidados, a melhor época também para deixar um trabalho e começar outro, tudo isso, as previsões, Aparece. né, vão ajudar. Vão ajudar porque vão dar mais ferramentas para que você faça o movimento dentro do tempo certo, nas condições certas. Perfeito. Muito obrigado, viu, pela vinda, pelo papo, que você tenha aí um excelente ano, né, Para nós, para pra toda a sua gente. audiência e gratidão mais uma vez pelo espaço, Edu. E o Paulo volta aqui com a gente, viu, no decorrer do ano. Fiquem ligados, acompanhem ele também lá no programa Na Vibe Mundial, que tem um horário que passa no rádio, mas depois fica disponível também lá no YouTube, tá? E no seu canal também vai os Também vídeos, né? vai, e o programa toda quinta-feira, 6 horas da manhã. E o canal é Paulo Bene Astrologia também, Astrologia. da Só mesma se maneira. inscrever lá. Vai ser um prazer encontrar todo mundo lá. Perfeito. Gente, nós vamos para um rápido intervalo. Já já vamos bater um papo terapêutico aqui com a Lucia Akuma sobre escolhas e livre-arbítrio. A gente volta já já, não saia daí.